Olá! No vídeo de hoje, vamos buscar uma compreensão dos estudos de Gênesis efetuado por Honório a 9 de abril, no registro da fita 2, Gênesis 1, 1 a 10, a fim de refletir no que está proposto. Houve uma pergunta. No versículo 21 do capítulo 16 de Mateus, até então eu conhecia como um fato histórico, apenas sobre Jesus. Gostaria de entender melhor como aplicar na minha própria vida esse versículo. Ir a Jerusalém, padecer dos anciãos, dos sacerdotes, escribas e ser morto e ressuscitar. Sacerdotes, diz Honório, anciãos, etc., representam facetas da sua aprendizagem, facetas da sua intimidade. Vamos tentar voltar ligeiro lá, mas o assunto é pertinente. Diz aqui, padecer muito dos anciãos. O que é que define ancião para você? Não é a parte sedimentada da sua personalidade? Conceitos milenares? Você vai sofrer a reação desses elementos. O homem velho? Perguntaram. Exato, é o homem velho. Outro ponto que você pode trazer nas suas análises, diz aqui mais, dos principais, dos sacerdotes. O ancião representa a carga de seus condicionamentos. O sacerdote representa a faceta interativa sua com os campos infelizes, alimentando interesses dentro daquilo que você pensa. Porque quando você cria um sistema dentro de você, você vai encontrar gente para te acompanhar, ou para te seguir, ou para te ouvir. Diz Emmanuel que o ouvido que ouve sintoniza a boca que fala. Então não tem ancião que não tenha uma cargazinha de sacerdócio nele não. Que é o plano de querer implantar nos outros, direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente. Você vai encontrar aqui esta posição também, que é ele já autorizando. Aquilo que você veiculava é igualzinho à pessoa que gostava de julgar, por exemplo, que o vício hoje é reclamar. Quer dizer, a linha interativa dele com a sociedade era julgo. Qualquer tipo de julgo, inclusive um entre eles que ele elegia, os companheiros dele. Ah, você não vai lá mais? Você não quer fazer? Por quê? E o telefonema? Hoje tem jogo. Não é assim? Era sacerdote, a linha que você deixava filtrar no contexto. Quando vamos fazer uma leitura do Evangelho de Jesus, vamos notar que há citações de inúmeros personagens, situações, lugares e condições, onde se desenvolvem as parábolas e os ensinos. Todos esses fatores devem ser levados em consideração quando vamos interpretar os textos bíblicos. E, sobretudo, é preciso encontrar os caracteres de personalidades na própria condição do ser. Um cego de Jericó, por exemplo, pode falar das nossas cegueiras quanto aos verdadeiros projetos de crescimento espiritual que ainda vibram em nós, ou da dificuldade de enxergar o outro.
E o Honório vai trabalhar os anciãos das passagens do texto citado em Mateus, como sendo a parte sedimentada ou bastante implementada em nosso psiquismo. Podemos ser uma pessoa com uma dose avançada de presunção, que pode ter sido introjetada em nossa personalidade por muitos milênios. Aos poucos, à medida que vivenciamos experiências sob a luz do bem e da verdade, vamos trabalhando esses pontos mórbidos e alcançando a libertação na imunização da humildade sincera, erigida pelo Mestre e todos aqueles que vieram trabalhando na modelagem que ele nos legou. É a expressão padecer dos anciãos e ser morto e ressuscitar. Vai chegar o dia em que no labor de desativar a presunção, ampliando a simplicidade, este expoente infeliz da personalidade vai morrer, ou seja, desativar, e ressurgir uma nova criatura mais humana, serena, humilde. Este é o projeto do Filho do Homem, uma nova criatura sob o padrão do Cristo, herdeiro do próprio esforço à luz da consciência reta e íntegra. No livro Há 2000 anos, de Emmanuel, vamos notar que Públio, nosso senador romano, ao deparar sua filha com a moléstia da lepra, em estado avançado e doloroso, acata a solicitação de sua esposa Lívia para procurar Jesus, para intervir neste quadro e, quiçá, modificá-lo. Mas foi com contragosto que ele o fez. Lívia diz: considero, querido, que devias atenuar um pouco os rigores da posição em que o destino nos colocou, procurando esse homem generoso para benefício de nossa filha. Todo se refere às suas ações, empolgados por sua bondade edificadora. E eu acredito que o seu coração se apiedará de nossa desditosa situação. A posição do senador à época era de soberba e indignação quanto ao fato de pedir ajuda para um pregador. E ele respondeu à esposa: pois bem, Lívia, acederei aos teus desejos, mas só a angústia que nos vai na alma me faz transigir de maneira tão rude com os meus princípios. Não procederei, todavia, conforme sugeres. Irei sozinho à cidade, como se me encontrasse em hora de simples entretenimento, passando pelo trecho do caminho que nos conduz às margens do lago, sem chegar ao cúmulo de abordar pessoalmente o profeta, de modo a não descer da minha dignidade social e política, e no caso de sobrevir alguma circunstância favorável, far-lhe-ei sentir o prazer que nos causaria a sua visita, com o fim de reanimar a nossa doentinha. Já a posição da Lívia era de profunda humildade, fé fervorosa. Muito bem, disse Lívia, entre confortada e agradecida. Guardo na alma a mais sincera e profunda fé. Vai sim, querido. Ficarei rogando as bênçãos dos céus para a nossa iniciativa.
O profeta, que agora surge como verdadeiro médico das almas, saberá que atrás da tua posição de senador do império há corações que sofrem e choram. E o Honório prossegue na explanação, dizendo: você pode mais. Dos escribas são as tônicas, atônicas na sua forma de ser. É o escriba, é aquele que repete, transcreve as leis, escreve, tem experiência. Então você pode notar que nós decodificamos esses valores, como Kardec falou na Gênese, que a doutrina tira o aspecto essencial do campo figurativo. Então esses personagens representam o quê? Expressões da nossa personalidade. Então, personagens. Tem pessoas que representam linhas muito diretas aos nossos comportamentos pessoais. Você colocar um escriba com uma construção de fora não dá. Ancião com uma construção de fora não dá. Agora você põe ancião, escriba e sacerdote no campo de personificação de pessoas, você vai encontrar ali dentro com facetas da sua personalidade. O estudo dos textos bíblicos só tem sentido se colocados na pauta da nossa condição pessoal para a reformulação de conceitos e posturas a serem erigidas na intimidade. Porque senão ficamos avaliando os fatos históricos sem maior projeção educativa. Os escribas, sendo a repetição de caracteres no patrimônio pessoal, representam a nossa tônica. Qual é a que prevalece em nós? É uma pergunta que interessa a todos aqueles que querem ser melhores, investir na própria mudança e autossuperação. Se sou uma pessoa impulsiva, que ao invés de refletir nos acontecimentos e pessoas que nos chegam, defino afoitamente, com modos intransigentes, o que deve prevalecer, de maneira extemporânea, preciso trabalhar continuadamente para me acalmar diante as arremetidas do outro e de situações e fazer o que me cabe no ajuizamento pelo bem geral. Trocar modelos de ser para valorizar a vida nos moldes da mansidão do Divino Mestre.